Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou, Com fidelidade. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou-se para mim e me ouviu. Eu vivia neste mundo sofrendo assim nas ilusões, mas o Senhor me tirou do caminho da perdição. Para mim, na minha vida um sol raiou. Ao meu Senhor um hino novo entoarei. Só tu és digno de todo louvor, do teu amor eu falarei, e este nome será sempre lembrado e nunca mais esquecerei. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. São João, capítulo 8, verso 36. Jesus estava falando isto a homens, a um povo que aspirava liberdade política, porque eles estavam sob o domínio político dos romanos. Agora Jesus,
quando disse isso, ele estava fazendo um discurso sobre a sua missão aqui na Terra. Ele estava se identificando através daquele discurso como o grande libertador. Mas acontece que o que os homens esperavam não podia ser visto em Jesus. Apesar de que chegaram a pensar em constituí-lo rei, dando-lhe, portanto, o posto mais elevado politicamente falando. Mas, naturalmente, como rei da maneira que eles queriam, ele deveria lutar por esse reino e automaticamente teria que vencer o inimigo que o subjugava. Acontece que Jesus estava falando justamente de uma libertação que eles próprios não conheciam, não desejavam, porquanto não sentiam e não reconheciam tampouco que eram presos, que eram cativos. Seria uma estupidez, uma loucura, falar para um sacerdote, para um teólogo, um escriba, daquele que ele precisava ser libertado, espiritualmente falando, que ele precisava ser libertado do espírito religioso, tradicional, para enxergar, contemplar o cumprimento das Escrituras. Então, em síntese, ouvintes, Jesus está falando de uma libertação espiritual que, consequentemente, livraria aquele povo também do jugo do inimigo. Agora, notemos que esse foi um plano de Deus desde antes da fundação do mundo, e ele deveria se encarnar para este fim, manifestar os seus atributos de Deus, de Salvador. Ele jamais poderia ser Deus sem ser adorado, jamais poderia ser Salvador sem que houvesse queda, jamais poderia ser curador sem que houvesse enfermidade. Então, resultado, se nunca houvesse um pecador, nunca poderia haver uma salvação. Se nunca houvesse um enfermo, nunca poderia haver uma cura. Mas o curador é antes da enfermidade. O Salvador é antes do pecado, é antes da queda. E Deus permitiu a queda para que manifestasse então seus atributos, que são atributos de um verdadeiro Deus. E Jesus veio exclusivamente para salvar aqueles que caíram na verdade, mas que procedem de Deus, a semente que vem de Deus. Aí nós precisamos da revelação sobre a semente da serpente e a semente de Deus. Sem termos a revelação da semente da serpente, vamos ficar tratando aí o urubu por pomba, gavião por águia e assim por diante. Se não distinguirmos as espécies, então isso vai acontecer mesmo, não é? Mas se distinguirmos as espécies, quer dizer, se tivermos a revelação da semente da serpente, não seremos enganados. Jesus veio para que eram seus, os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, foi-lhes dado o direito de serem feitos filhos de Deus. O que significa isto? A libertação total da queda, do pecado,
o causador de toda desgraça. Ele, Jesus, era completa e totalmente um homem. Ele podia chorar como um homem. Ele podia comer como um homem. Ele era como um homem. Vejamos isto, que Deus desceu em uma célula de sangue, não através de um homem, mas pelo Espírito Santo. E no seio daquela virgem foi edificado um tabernáculo justamente com a finalidade de morrer, trazendo assim, então, a libertação de sua semente. A semente da mulher veio a fim de que ele fosse esmagado para trazer-nos o quê? A salvação. Quando o Espírito desceu sobre Maria, ele criou dentro de sua madre a célula que se multiplicaria e se tornaria o corpo de nosso Senhor. Aquela célula foi criada, na verdade. Portanto, ela era o princípio da criação de Deus. É isto que Jesus é, sem dúvida alguma, conforme Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Porque ele viria, como cabeça da igreja, levantar, quer dizer, essa nova criação, libertada do pecado. Então aquele santo foi cheio com o sangue santo, o próprio sangue de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Não foi o sangue de uma segunda pessoa, mas sim o próprio sangue de Deus. O tabernáculo veio ao nascimento. Por isso é filho. Cresceu e se tornou homem. Ele foi ao Jordão e ali, no Jordão, como um cordeiro deveria ser lavado antes do sacrifício. Aquele sacrifício foi lavado por João no rio chamado Jordão. Quando aquele sacrifício aceitável saiu da água, então o que aconteceu? Deus veio e habitou nele, enchendo-o com espírito sem medida. Tu és meu filho amado, em quem tenho prazer de habitar. E quando ele morreu, ele derramou seu sangue. A perfeita vida de Deus foi liberada para voltar sobre o pecador que aceitaria o Cristo como seu Salvador. Agora, quando esta vida volta sobre esse pecador, todos os seus desejos de pecar são aniquilados. Veja como isso é totalmente diferente de simplesmente ingressar em uma religião. Por isso que a Igreja de Jesus não é uma organização chefiada por homens, mas sim um organismo vivo, porque a vida que foi liberada ali daquele sangue vertido no Calvário, a perfeita vida de Deus, volta sobre o pecador que aceita Cristo como seu Salvador por revelação do próprio Espírito Santo. Isso é uma maravilha. E nós podemos vê-lo como homem, tratando disso desde o seu nascimento, se identificando com todas as necessidades humanas. Era Jeová encarnado, não era uma segunda pessoa. Era Jeová nascido, chorando sobre um amontoado de lixo. Era Jeová nascido em uma manjedoura de palha. Agora, ele era um cordeiro e deveria nascer justamente numa manjedoura. Eis aí, isso aí foi o verdadeiro sinal, o sinal perene, o sinal para todas as eras, o sinal para todos os povos, o sinal para os grandes e pequenos, ricos e pobres, o sinal para esse orgulhoso e inchado pseudo-intelectual que tem produzido sua própria teologia e negado a verdade de Deus e procurando congregar o povo em filosofias
sabedoria humana e sublimidade de sabedoria humana, o que Paulo não fez. Mas Deus proveu o meio de introduzir a vida dele, a sua própria vida na igreja, liberando aquela vida através do sacrifício no Calvário. Então era Jeová Deus, ali numa fétida estrebaria. Podemos pensar que temos o direito de ser orgulhosos, pensarmos como bem entendemos, temos direito, mantendo a cabeça bem erguida, criticando e agindo como se fôssemos alguém. Mas o que é o homem para dizer isso é assim, isto é dessa forma, a salvação é desse jeito, isto não faz mal, isso, aquilo, outro? Isso mostra que a vida que foi exposta, que se esvaiu lá no Calvário, não veio sobre ele. Sim, amados, Jeová estava brincando como um menino. Jeová estava trabalhando em uma carpintaria, tão simples como podia ser. Jeová estava lavando os pés dos pecadores. Ele houvera dito bem antes que daria um sinal. Não o sinal de um sacerdócio de colarinho branco, incomunicável. Não o sinal da riqueza e do poder, de muito ouro e de muita prata. Não há nada neste sinal que você possa desejar ou julgar agradável. Isaías disse que nenhum homem via beleza alguma nele para que eu desejasse. Por que o mundo está desejando a igreja? E congratulando com ela, porque ela tem muita beleza, ela tem muito ouro e muita prata, ela tem muito serviço natural para as nações. E precisam dela, Apocalipse 17. Eles têm estendido as suas mãos a ela, pedindo porque ela está rica, ela e suas filhas. Apocalipse 17. Leia isto. Mas ali está um verdadeiro contraste. Quando se trata do verdadeiro corpo de Cristo, o sinal de Deus era totalmente diferente destas coisas. Ali estava Jeová no tribunal, não aceito pelos homens, mas esmagado e sangrando com os espinhos em sua fronte e cuspido em sua face, zombado e considerado de nenhum valor. Ele tinha tudo o que os homens precisavam, mas ele não tinha nada que os homens queriam, que os cegos queriam. Ele tinha o que um coxo queria, que um cego fisicamente queria. Ele tinha virtude para curar uma mulher que estava morrendo de hemorragia. Ele tinha poder para multiplicar os pães. Ele tinha autoridade para combater o comércio na igreja, entrar no templo com a zorrague. Mas isso não é o que os homens queriam. Isso é o que eles necessitavam. Mas o que eles queriam era outra coisa. Eles queriam um príncipe vindo de uma maneira toda sobrenatural, com todo o poder mundano, natural, para massacrar o mundo e botar o mundo sob os pés deles. Isso é que eles queriam, mas não é o que eles necessitavam. Eles necessitavam de liberdade espiritual acima de tudo. É o que o mundo precisa hoje. É o que o mundo religioso está necessitado. Mas veja se ele quer isso. Então era Jeová desprezado e rejeitado, dependurado, nu, sobre a cruz. É uma mensagem de ignominia. É uma mensagem que causa solidão, melancolia, perda dos amigos. Eles não querem isto. Perda de posição social. Eles não querem isto. Apesar de ser o que eles necessitam. Então era Jeová orando ali, e nada acontecendo, e eles escarnecendo, dizendo, veja onde está o poder dele. E Jeová morrendo. Este é o sinal para todos os homens agora. Não há nenhum outro igual a ele. É o maior de todos. Mas eles podem encarar assim.
Veja quando as trevas caíram sobre a terra, eles colocaram-no num sepulcro. Ali ele ficou aqueles 3 dias e noites até que saiu. Então Jeová subiu às alturas. Depois Jeová voltou para habitar sua igreja. E logo Jeová voltou para andar no meio de sua igreja e para dar poder a seu povo, bem entendido. Uma vez mais Jeová cura o enfermo, levanta o morto e manifesta-se a si mesmo pelo Espírito. Jeová voltou falando línguas e dando a resposta em interpretação. Jeová desceu e ele ergueu a prostituta para não pecar mais. Ele desceu ao bêbado com moscas em sua face, enquanto jazia inconsciente na sarjeta. Sim, Jeová veio manifestar-se em carne, manifestar-se através da carne, não para construir grandes coisas na terra, mas para levantar o templo caído, a mulher caída, o homem caído, e fazer de sua igreja o seu verdadeiro templo, o seu verdadeiro lugar de habitar o seu nome. É Deus em nós, a esperança da glória. Jesus veio e derramou seu sangue e libertou o cativo para dar libertação total. Ele veio e redimiu suas ovelhas perdidas, as redimiu de todos os atributos do pecado, começando pelo pecado mãe, incredulidade na sua palavra, as redimiu dos vícios, do cigarro, do álcool, da vaidade, da prostituição, da mentira, dos credos e de tantas outras coisas, jogando todas as muralhas por terra, dando água à mulher samaritana, passando, rasgando o véu das tradições humanas, desconsiderando toda a opinião humana e revelando a opinião divina. Isso é que nós precisamos hoje. Precisamos de uma matança de nós mesmos, negarmos a nós mesmos, tomarmos a cruz, que é a mensagem revelada do dia. Ele passa por cima de sua opinião, pseudo-intelectual acerca de Deus. Deus não está nem te consultando acerca disso. Deus não consultou a nenhum fariseu. Deus não consultou a ninguém a qual moça ele deveria escolher para trazer a sua semente à terra. Deus não consultou onde ele deveria nascer. Se ele fosse consultar a Caifás, escolheria aquela mais bela filha do doutor fulano para ser a mãe de Jesus. Ele não escolheria a Maria, simplesinha, humilde, casada, desposada com um viúvo. Deus viesse a consultar esses séculos grandes gênios intelectual da teologia, onde é que eles diriam que está Deus? Nas grandes coisas, nos grandes templos, nos grandes gênios intelectuais. Mas Deus não tomou opinião. Foi lá no estado de Kentucky, numa daquelas montanhas, não sei por onde, ali numa casa de pau a pique, que um menino nasceu e por 3 dias a luz, o Logos de Deus pairou sobre sua cabecinha. E ali estava o profeta que tem nos trazido essa mensagem poderosa, que já faleceu, já partiu para o Senhor desde 1965, mas a sua mensagem está aí, abalando o mundo, botando roupa nas mulheres, levando o caráter cristão para os homens, consertando as vidas, curando os doentes de uma maneira real, libertação total. Deus os abençoe, ouvintes, sob esta palavra do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74-501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.radiocultura.com.br.
a palavra original.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. A rocha dos séculos, onipotente és, reverenciai-o, amai seu nome, maravilhoso, Jesus Senhor. Grande é seu nome, Deus poderoso, de amor infindo, Jesus Senhor, meu Pai celeste, Jesus meu mestre, maravilhoso, Jesus Senhor. Reverenciai-o, amai seu nome, maravilhoso, Jesus Senhor, Jesus Senhor. Entre os lírios, no meio dos vales, está um amigo muito caro pra mim. Quero segui-lo, isento dos males, vê-lo no céu com os anjos, enfim. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz, que veio do céu, por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. A voz de Cristo é pra mim mais preciosa
que a voz dos anjos, do sol e da luz. Não tem o brilho da face radiosa quando sorri meu amado Jesus, meu Salvador Jesus. Ó Filho do bom Deus, graças por tua luz que veio do céu, por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus.